Você já parou para pensar o que realmente pesa no seu orçamento na hora disso no supermercado? Seria o café cujo um pacote de meio quilo dá para uma família durante um mês inteiro? Ou seria alimentos como o óleo de cozinha, como o leite, como o arroz e o feijão que são consumidos todo santo dia? E eu faço essa pergunta porque tem muita gente com aquela memória seletiva que finge esquecer que durante o governo Bolsonaro, aqui ó, 15 de 7 de 2022, o preço do leite disparou a ponto de custar em alguns lugares mais de R$ 10 e na maioria dos lugares chegou a custar R$ 10, inclusive aqui na minha região. Ou seja, se hoje você está pagando num litro de leite entre R$ 4 a R$ 5, portanto gasta entre 120 a R$ 150 por mês para garantir um litro de leite na sua geladeira. Todo santo dia, nos tempos do Bolsonaro, você morria com R$ 300 para garantir um litro de leite, que é um alimento essencial para quem tem criança em casa. E não é só isso não, para quem esquece, óleo de cozinha, por exemplo, durante o governo Bolsonaro chegou a custar mais de R$ 12 um litro. E hoje você vai a qualquer supermercado, eles estão entre 5 a R$ 6. E assim com todos os alimentos de uso essencial, como foi, por exemplo, recentemente no caso do arroz. Vocês lembram? Deu enchente ano passado no Rio Grande do Sul, não atingiu as lavouras, mas teve vigarista do agro escondendo o estoque para tentar ganhar em cima da tragédia, aumentando os preços, e aí o presidente Lula foi obrigado a abrir para importar arroz e assim fazer com que o preço chegasse mais barato nas nossas panelas. Pois é, porque quando tem um governante que pensa no povo, ele não faz igual o Bolsonaro, que quando aumentava o preço como do leite, ele falava: lamento, eu não sou uma vaca, não posso fazer nada, você que se vire, o agro é assim mesmo, aceite que a vida é assim mesmo. Não. Com o Lula você tem governo de verdade, governo que quando aparece algo que afeta diretamente seu dia a dia, ele age. Tanto que ele agiu agora com esses aumentos dos alimentos e zerou os impostos da cesta básica de alimentos, coisa que os governadores bolsonaristas se recusaram a fazer porque eles querem manter os preços altos para manter você inconformado com as coisas e culpar o Lula sobre ações que são do agronegócio e que são inclusive indiretamente responsabilidade dos governos Michel Temer e Bolsonaro. Como assim? Porque essa gente, talvez você não saiba, acabaram com a Conab e venderam os estoques reguladores que o Brasil tinha. Ou seja, o Brasil tinha um monte de silos para estocar os alimentos que ele ia comprando dos produtores por meio de negociações do Plano Safra, e ele deixava estocado para quando faltasse, quando entrasse entre safra, o governo despejava esses alimentos no mercado e baixava o preço. Se tivesse, por exemplo, se o Bolsonaro e o Temer não tivessem acabado com esses estoques do governo, hoje nós teríamos como manter o preço dos cafés para os brasileiros muito mais barato, porque o governo teria esses estoques funcionando. É mais ou menos como na sua casa, você tem uma despensa onde você aproveita uma promoção no supermercado, onde o açúcar, onde o café baixou de preço e você compra para durar durante os 6 meses, um ano, porque são alimentos que não perecem muito fácil. E aí quando tem esses aumentos, as flutuações de preço, você está consumindo ainda no preço antigo, no preço barato. O Brasil, infelizmente, não está podendo porque o seu Bolsonaro, junto com o Michel Temer, resolveram acabar para deixar o Brasil sempre assim, nessa montanha russa de preço e deixar você sempre pressionado. Entretanto, mesmo assim, você está vendo o esforço do governo e está vendo que alimento que não pode faltar na sua mesa, o governo está sempre se empenhando para garantir que o preço esteja mais barato. Viu o que aconteceu recentemente com o ovo? Começaram a exportar ovo para os Estados Unidos, porque lá estava custando $1 o ovo, e aí começou a faltar aqui, mas coisa de um mês já está no preço normal de novo, porque com o Lula é assim, comida na sua mesa não pode faltar. Diferente dos tempos do Bolsonaro, que ele deixou 30 milhões de brasileiros passando fome. A gente tinha acabado com a fome em 2014, em apenas 7 anos de Temer e Bolsonaro, ela voltou com força. E não é só isso. Muitas famílias, metade dos brasileiros tiveram problemas na sua geladeira durante os governos de Jair Bolsonaro, que não estava nem aí para ninguém. Sempre que pintava um problema não era com ele, era com os outros. Não tem emprego no Brasil? Lamento, não posso fazer nada, não sou eu que gero emprego. Ah, aumentou o preço do leite, aumentou o preço dos combustíveis, lamento, não posso fazer nada. E é isso que você acha que é interessante para o Brasil? Alguém que está numa posição de poder que você colocou lá para resolver os problemas, e quando os problemas aparecem, ele tira o corpo fora, nunca é com ele. Portanto, abra o olho com essa direita. Essa direita não está nem um pouco preocupada com o bem-estar da sua família. E eles deixaram um legado de provas. 7 anos
onde a vida dos brasileiros só piorou, onde eles prometiam que era só tirar a Dilma que resolvia, e resolvia o quê? Resolveu o lado dos ricos. Os ricos nunca ganharam tanto dinheiro durante os 7 anos de Michel Temer e Bolsonaro às custas de você ter que morrer de trabalhar, ter que fazer bico até no final de semana, de noite, para garantir o básico na sua família. E mesmo assim, você ainda via faltar, vivia cansado, vivia frustrado, e não à toa esse sujeito não conseguiu se reeleger. O primeiro presidente da história do Brasil que não conseguiu se reeleger. E não conseguiu porque não adiantava ele esparramar dinheiro público a tentar comprar voto na reta final, que a memória das pessoas estava bem viva. Elas lembravam que tinham pagado R$ 10 no litro de leite, que a promoção era só em época de eleição. Elas lembravam que o preço da gasolina que ele prometeu a R$ 2,50 chegou a quase 10. Elas lembravam que o botijão de gás que ele prometeu a R$ 35 chegou a R$ 160 e teve muita gente que começou a caçar pedaço de madeira na rua para cozinhar a lenha, porque não tinha condição de comprar o gás para poder cozinhar seus alimentos dentro de casa. E sempre que era questionado, nunca posso fazer nada, lamento, cada vida é assim mesmo. Portanto, gente, abra o olho. Essa direita é sempre assim. Dá uma olhada nos estados que estão sendo governados por eles, como no estado de São Paulo com o Tarcísio de Freitas, como no estado do Rio de Janeiro com o Castro, como em Minas Gerais com o Zema. Estão sempre tirando o corpo fora. Eles nunca resolvem os problemas e ainda aumentam a carga tributária. Todos esses estados, sem exceção, venderam patrimônio público a preço de banana, em especial a água, essencial para a vida de todos nós, e a água está custando mais caro, eles não têm nada a ver. Eles aumentam impostos, eles não têm nada a ver, cada um que se vire. Portanto, pare de ser tolo e votar nessa direita que faz um pseudo discurso moralista, mas não tem moral nenhuma. Na hora de defender a sua família de verdade, garantindo que o leite não falte na sua mesa, é só você lembrar o que gente como o Bolsonaro fez. E você, qual a sua opinião a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salva esse vídeo. E se você não vive todo dia à base de 1 quilo de café por dia e picanha dia e noite, lembre-se que aquele que garante comida de verdade no seu prato a preço justo é o Lula. Foi assim no passado, é assim agora e vai melhorar ainda mais porque ele está reconstruindo a Conab e os estoques reguladores do país para nunca mais faltar. Coisa que esse demônio aqui, junto com o Michel Temer, destruíram justamente para qualquer flutuação de preços, e isso é inevitável quando a gente fala de alimentos, porque depende de safras, a gente ficava sempre vulnerável. Com o Lula, a gente está sempre se precavendo, como foi com José do Egito lá na Bíblia.